Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo nesse momento, meu irmão e minha irmã. Eu quero compartilhar com você, neste dia, a palavra de Deus no livro de Romanos, na carta que Paulo escreveu aos cristãos de Roma, no capítulo 8, Romanos capítulo 8. Eu quero compartilhar com você um texto das Escrituras Sagradas, e eu quero falar sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão. A obra do Espírito Santo na vida do cristão. Meu irmão, a obra do Espírito Santo na nossa vida é extraordinária. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum psicanalista, nenhum terapeuta, nenhum ser humano poderia realizar em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, uma obra tão extraordinária quanto a que o Espírito Santo realiza em nós. A palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós nos tornamos seguidores de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo se torna o nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, passa a habitar em nós. E ele então começa a desenvolver uma obra maravilhosa, uma obra grandiosa. Quando nós lemos Romanos capítulo de número 7, nós vemos um Paulo frustrado, um Paulo desanimado, um Paulo quase que derrotado. Paulo diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. E se faço o mal que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque ele queria fazer a vontade de Deus, mas o pecado que ainda estava nele não permitia. Então no capítulo 7 nós vemos um Paulo em grande conflito interior, conflito consigo mesmo. E ele vai dizer ali no capítulo 7, no versículo 25, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas quando nós chegamos no capítulo 8 de Romanos, nós vemos um outro Paulo, um Paulo esperançoso, um Paulo vitorioso, um Paulo cheio de convicções. Por quê? Porque Paulo ele vai descrever para nós a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Então, acompanhe na sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, esse capítulo ele é grande, eu não vou ler ele na íntegra, mas você vai acompanhando comigo. Qual é a obra do Espírito Santo na vida do cristão? São diversas obras. E nós vamos ver. A primeira obra do Espírito Santo na vida do cristão é a seguinte. Quando nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 10, nós aprendemos que o Espírito Santo produz no cristão vida e paz. Versículo de 1 a 10. O Espírito Santo produz na vida do cristão, produz no cristão vida e paz. Esta é a primeira obra do Espírito Santo. Se nós lermos Efésios capítulo 2, também dos versículos 1 a 10, você vai ver que o homem sem Cristo, o homem não convertido, o ímpio, a Bíblia vai dizer que ele está morto nos seus pecados. Mas, quando ele entrega a sua vida para Cristo, ele recebe vida, ele recebe paz. E esta vida é concedida pelo Espírito Santo. Então, a primeira obra do Espírito Santo na vida do cristão é que ele concede vida e paz. Não é apenas a vida física, mas vida espiritual. Vida no sentido de comunhão com Deus. É uma vida no sentido de plenitude e uma paz. Uma paz que excede todo entendimento. É obra também do Espírito Santo. Então, aqui em Romanos 8, de 1 a 10, a primeira obra do Espírito Santo na vida do cristão é que ele concede vida e paz. A segunda obra do Espírito Santo na vida do cristão se encontra aqui no versículo 11. Romanos 8, 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais
pelo seu Espírito que em vós habita. A segunda obra do Espírito Santo, meus amados, na vida do cristão, é que o Espírito Santo garante ao cristão a ressurreição do seu corpo, caso ele morra antes do arrebatamento da igreja. Então, se eu e você morrermos, dormirmos no Senhor, antes da segunda e gloriosa vinda do Senhor, antes do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo, ele irá ressuscitar o nosso corpo. É o Espírito Santo quem vai ressuscitar o cristão, cujo corpo adormeceu no pó, caso esse cristão, ele durma em Cristo antes da segunda vinda do Senhor. É a obra do Espírito Santo. Ele vai conceder essa obra, assim como ele fez em relação ao corpo do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele garante também a certeza absoluta de que nós iremos ressuscitar, caso nós morramos antes da segunda e gloriosa vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. É obra do Espírito Santo. Nós podemos ter essa certeza, esta garantia absoluta. Um garotinho conversava com um outro amigo. Um garoto conversava com outro. Meu amigo, você tem medo de morrer? O outro respondeu, não tenho medo de morrer de jeito nenhum. Não, você não tem medo, não. Sabe, você não precisa ficar com medo de jeito nenhum de morrer. Porque morrer é a mesma coisa, não sei se você já passou por essa experiência, o segundo falava com o primeiro. Você já dormiu porventura lá na sala da sua casa e quando você acordou no quarto? Você dormiu lá vendo um desenho, vendo um filme, assistindo um filme, e quando você acordou no outro dia você estava dentro do seu quarto, com a cobertinha, no seu travesseiro, na sua cama agradável? Já aconteceu comigo sim. E como é que você foi parar no quarto? Meu pai me pegou e me colocou lá enquanto eu estava dormindo. Então é a mesma coisa, não se preocupe. Quando nós dormirmos aqui, o nosso Pai Celestial, ele nos colocará no local que pertence a nós, onde nós temos que ficar. Então a obra do Espírito Santo na vida do cristão é garantir para ele a certeza da sua ressurreição. O cristão pode dormir o seu corpo aqui nesta terra, mas o Espírito Santo, com toda certeza, vai levá-lo, vai ressuscitar o seu corpo. Agora, meus irmãos, não para por aí não. A terceira obra do Espírito Santo na vida do cristão se encontra aqui no versículo 13. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele garante para o cristão, a terceira obra dele, ele garante para o cristão a vitória sobre os desejos e as inclinações da carne. Diz aqui no capítulo 7, como eu já falei, que Paulo estava sentindo-se derrotado diante do pecado que habitava dentro dele. Mas no capítulo 8, ele veio a compreender que o Espírito Santo, ele garante, ele dá poder para o cristão resistir às tentações, para vencer o poder do pecado que habita dentro do cristão. Enquanto nós estivermos neste corpo, nós ainda estaremos lutando contra o pecado. Mas o Espírito Santo, ele nos garante a vitória. Se nós nos entregarmos totalmente a Deus, nos consagrando ao Senhor, ele vai nos dar vitória sobre as inclinações da nossa carne. Agora, a quarta obra do Espírito Santo na vida do cristão se encontra aqui no versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então a quarta obra do Espírito Santo na vida do cristão é que ele guia o cristão pelas veredas da vontade de Deus. Se nós realmente pertencemos ao Senhor, o Espírito Santo ele vai nos guiar. A nossa vontade vai ser fazer a vontade de Deus, do nosso Pai Celestial. E quem nos leva a fazer esta vontade é o Espírito Santo. Ele nos guia, ele nos conduz, ele nos direciona à vontade do Senhor. Agora, meus queridos irmãos, a quinta obra do Espírito Santo na vida do cristão se encontra no versículo 15. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esta é a quinta obra do Espírito Santo na vida do cristão. Sabe qual é? O Espírito Santo, ele gera no cristão liberdade, aceitação e confiança interior. Ele gera no cristão a liberdade de poder se aproximar de Deus.
Ele dá para o cristão essa liberdade. Ele dá para o cristão a certeza de que ele foi adotado como um filho de Deus. E dá para ele a confiança de que ele pode chamar Deus de Pai. Abba, Pai, quer dizer Pai amado, Paizinho. Quem gera esta confiança para nós nos aproximarmos do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas, o único que concede para nós este privilégio, essa certeza, é o Espírito Santo de Deus. Agora, meus queridos irmãos, não termina ainda não. Existe ainda mais duas obras do Espírito Santo na vida do cristão. E a sexta obra do Espírito Santo na vida do cristão se encontra no versículo 16, que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, qual é a sexta obra do Espírito Santo na vida do cristão? Ele testifica no espírito do cristão que ele é um filho de Deus. Se uma pessoa não tem a garantia, não tem a certeza do Espírito Santo no seu interior, é porque não é um filho de Deus. Quem nos garante, quem nos dá essa certeza é o Espírito Santo. E por último, meus irmãos, aqui no versículo de número 26 e também no versículo 27, a Bíblia diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que coisa maravilhosa! A sétima e última obra do Espírito Santo na vida do cristão, aqui em Romanos, no capítulo 8, é que ele assiste o cristão e ele intercede pelo cristão junto ao trono de Deus Pai. Ele leva a nossa súplica até Jesus e Jesus apresenta diante do Pai. Nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, o Espírito Santo ele nos assiste. Ele nos consola, ele nos conforta. E quando nós oramos, quando nós suplicamos ao Pai, quando nós às vezes nem sabemos suplicar, às vezes a nossa oração é apenas um suspiro. O Espírito Santo transforma a nossa dor, o nosso suspiro, o nosso sofrimento, o nosso desejo em uma oração, em uma intercessão diante do Pai. Meus irmãos, que privilégio temos nós de termos o Espírito Santo habitando na vida da gente. Que nós possamos nesse dia de hoje sermos gratos a Deus por esse grandioso privilégio. Que o Espírito Santo de Deus te encoraje, te fortaleça, te sustente, te anime e que te abençoe ricamente nesse dia, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.